Ilíada de Homero, continuação do canto 2, o catálogo das naus. Mencionarei sem lapso os líderes e os barcos. Leitos e Peneleu chefiavam os beócios. E Arcesilau, Protoenor, Clônio, que habitavam Íria e Áulide rochosa, Esqueno, Escolo e a multimontanhosa Eteone, Téspia, Graia e Micalesso, ampla região. Alguns moravam ao redor de Arma, Ilísio, Eritra, outros reinavam em Peteone, Eleone, Ile, Ocaleia, Medeone, burgo bem construído. Tisbe, Multicolumbas, em Eutrese e Cope, outros em Coronéia e no verdor de Aliarto. De Glisa eram outros de Plateia, de Hipotebas, baluarte bem construído. E Onquesto Sacra, insigne bosque de Poseidon. Da Pampinosa Arne outros vieram. Mídea, Nisa divina e da longínqua Antedone. Navegavam em 50 naus, em cada qual 120 rapazes beócios embarcaram. Os moradores da Arcomeno, Mínia e Asplédone chefiavam-nos Ascálafo e Iaumeno, prole de Ares. No passo de Actor Azeide, Achíoque, virgem Augusta, os procriou no quarto acima, a quem subiu furtivamente ao leito, Ares. A dupla alinha 30 embarcações bojudas. Comandavam os fósseos Esquédio e Epístrofo, filhos do Magno e Fito, netos de Naubólide, senhores da rochosa Pito e Cipariço, crisa divina. Panopeu, além de Dáulide. Outros vinham de Iâmpolis e de Anemoria. Outros viviam rentes ao divino Céfiso, outros oriundos de Lilaia, a foz Cefísia. 40 naves negras eles lideravam, e se empenhavam em enfileirar os fósseos, posicionando-se à esquerda dos beócios. O ágil Ájax Oileu encabeçava os lócrios, menor em estatura que Ájax Telamônio, muito menor. Franzino recobria o parco linho. Não venciam a lança aqueus helenos. Habitavam em Sino, Oponto e Caliaro, na aprazível Algeia, em Escarfe e Bessa, em Tarfe e Trônio, ao redor do rio Boágrio. Seguiam-nos 40 embarcações escuras dos lócrios. De seus lares viam Sacra a Eubeia. De Eubeia chegam os abantes que inspiravam fúria da Cálceda, da Pampinosa Istíea, Cerinto, do alto burgo de Dione, Erétria e os habitantes de Éstira e de Caristo, que obedeciam a Elefênor, prole de Ares, filho de Calcodonte Magno, rei de Abantes. Cabelo até a nuca, abantes ágeis seguem-no. Lanceiros bramem empunhando freixos longos, com que estraçalham a couraça sobre o peito. Sua frota era composta de 40 naus. E houve quem viesse da bem construída Atenas, prole do magno Eriquiteu, que Atena outrora nutriu filha de Zeus. Tão logo sai da terra, o leva ao templo magistral da cidadela. E os moços atenienses, quando o ano vira, em sua honra sacrificam touro e pécora. Menestrel ia à frente, filho de Peteu. Alguém tão bom jamais existirá na terra, capaz de organizar corcéis e heróis de escudo, excetuando um Nestor de mais idade. 50 barcos negros lhe obedeciam. Ájax guiava 12 naus de Salamina, postadas juntos da falange ateniense. Oriundos de Argos, do baluarte de Tirinto, Hermíone e Asine, onde o golfo é fundo, e Pidauro frondosa, Eione e Trezene, jovens aqueus de Égina e de Macete, brado estentório. Diomedes os encabeçava, ladeado por Estênelo, um capaneide, e por Euríalo, um ícone divino, filho de Mecisteu, o rei Talaionida. Mas Diomedes chefiava o grupo todo. 80 era o total de naves que possuíam.
Os moradores de Micenas bem construída, da abundante Corinto, de Cleone rica, os da aprazível Aretírea e de Ornéa, de Cícion, onde Adrasto imperou outrora. Os de Hiperésia e da altanada Gonoessa, os de Pelene, que ao redor do Égio vivem, egelienses, e os da enorme zona da Hélice, em 100 navios chegaram sob a liderança de Agamenon, por quem um contingente enorme se perfilava. Em vestes bronzes, deslumbrantes, soberbo, um as entre os demais, ele avançava. Por ser tão único, lidera a grande massa. Os dois baixios lacedemônios, os de Faro, de Esparta e Messe, de muitíssima Columbas, os moradores de Briséia e da aprazível Algeia, os de Elo, Burgo, Mar acima e Amícla, os que ocupavam Étilo, além de Laás, o irmão preclaro, Menelau, os norteava. 60 embarcações. À parte eles se armavam, confiante em seu ardor. No centro se movia, estimulando a guerra. O coração ansiava vingar o dissabor e as lágrimas de Helena. E os que vinham de Pilo, Arena, Mena e Trio, do val do Alfeu, da bem edificada Epe, Ciparicento e os oriundos de Anfigênia, Pitéleo, Ielo e Dórion, onde as musas foram tolher do canto, o Trácio Tamires, ao vir da Ecália, da morada de Eurito e Caleu, gabando-se de ser melhor que as próprias musas no canto, filhas do Cronida Porta-Égide. Privaram-no da vista, iradas, despojaram-no do canto, fazem-no esquecer da própria cítara. O Gerênio Nestor era o ginete hegemone, que perfilava as naves côncavas 90. Gente da Arcádia, abaixo de Silene Altíssima, rente à tumba de Epito, exímia em luta corpo a corpo. Os de Orcomeno, rica em Res e Fêneo, de Ripe, Estrátia, Enispe, brisa aprazível. Os de Tegeia, os da agradável Mantineia, os nascidos no Estínfalo e os de Parrácia. Agapenor, filho de Anseu, os comandava. 60 naus, em cada uma heróis da Arcádia. Em grande número embarcaram ases bélicos. O Atreu, senhor de heróis, lhes deu navios remeiros, a fim de transvagar pelo oceano vinho, pois não eram versados em assuntos náuticos. Guerreiros de Buprásio e da divina Élide, situada entre a recôndita Mircine e Irmine, a Penha Olênia e Alésio recebiam ordens de 4 comandantes, cada um com 10 navios convexos, onde entravam os epeios. A uns lidera Anfímaco, a outros Tálpio, filho de Quitéato, o primeiro, o outro de Eurito. Diore Amarincide encabeçava outros, mas Polixeno chefiava os 4, um deus, quase, filho de Agástenes, um Algeíade. Aos das sagradas ilhas de Dulíquio e Equinas, frontais a ele de além-mar, os conduzia. Meges, um símile de Ares, um Filida que o ginete Fileu gerou, caro ao Cronida. Irado com o pai foi ocupar Dulíquio. Esquadra de 40 barcos o seguia. Odisseu conduzia os magnos cefalênios de Ítaca e Nerito folissussurrante. Os de Crocília, os de Egilipa escarpada. Os de Sazinto e Samo vinham uns da costa, outros da região oposta à beira-rio. Odisseu, quase Zeus na astúcia, os liderava. Mandava em 12 embarcações de flanco rubro. Toante, o filho de Andremon, trazia Etólios, e os da urbe de Pilene, Oleno e de Pleurona, Calcídia, à beira-mar, a rochosa Calidon, os filhos de Meganimoso, Oineu, como ele, já não viviam, nem o louro Meleagro, motivo pelo qual Etólios seguem Toante, à frente de 40 embarcações nigérrimas. Idomeneu, arqueiro exímio, comandava homens de Creta, Quinóssos, da amurada Górtina, Líquito, Mileto e de Licasto,
Branquirrútila, e Festo e Rítio, cidadela bem povoada, e muitos mais de Creta de 100 baluartes. Além de Domeneu ilustre espada, reis eram Meríone e o matador de heróis Eniálio, capitaneando 80 embarcações escuras. Tlepólemo Heráclida, gigantesco e nobre, conduz 9 navios, com Ródios orgulhosos, moradores de Rhodes, num dos 3 distritos, Lindo e Ialiso, e a branquifúlgida Camiro. O lanceiro Tlepólemo conduz os 3. Sua mãe era Astioqueia, Heracles, seu pai, que a trouxe de Éfira, das margens de Seleento, quando arrasou os burgos dos heróis divinos. Tlepólemo cresceu num sólido palácio, onde matou Licímenio, tio do próprio pai, idoso já. Licímenio, seguidor de Ares. Construiu navios às pressas, reuniu o exército em fuga pelo mar, pois que ameaçavam filhos e netos de Héracles atroz. A Rhodes chegou depois de muita errância, padecendo. 3 sedes funda, dividindo-as em famílias e alegrando Cronida, rei dos numes e dos homens. Vem espargir de cima a esplêndida fartura. Nireu de Cime guia 3 navios bem feitos. Nireu, filho de Aglaia e do ilustre Cáropo, Nireu, beleza ímpar, aportando em Ílion, entre os aqueus, tirando o mais perfeito Aquiles. Sua pujança era menor, sua tropa mínima. Os de Niziro, Crápato, Icaso e Cos, cidade de Euripilo, e a ínsula Calídine, Fidipo e Antifo, a eles conduziam. Filhos, os 2 do basileu Tessalo, em Heráclida. Enfileiravam 30 embarcações bojudas. De Argos Pelágica, refiro o contingente, de Alo, de Alope e de Traquine, dos oriundos de Fítia e da Hélade, região de belas moças. Eram chamados Mirmidões, aqueus, helenos. 50 embarcações seguiam o Aquileu. Não mais se ocupam do combate ardoroso, tampouco havia quem as perfilasse. Pés velozes, o Aquileu, entre os navios sentava-se, irado por Briseida de madeixas lindas, sua companheira desde que, depois de tanto empenho, arruinara Tebas e Lirnesso. Matou Minete e Epístrofo, lanceiro habilíssimo, filhos de Eveno, herdeiro do ancestral Selépio. Desmotivado agora, logo se ergueria. Aos de Filace e Píraso, Florida, sacro recinto de Deméter, Ítona de rica res, Pitéleo de verdor ameno, aos de Antrona marinha, chefiava o audaz Protesilau. Enquanto vivo, que hoje habita o negro ínfero. Ficara a esposa com o rosto escalavrado e um passo semipronto. Um dárdano o matou quando saltou da nau, bem antes dos aqueus. Choram a perda, mas não lhes faltou um chefe, Podarce, os organiza, fiel a Ares Ardego, o filho de Ificlo, Filácida riquíssimo em res, irmão germano de Protesilau, caçula. Herói, mais forte, e hoplita de mais peso era Protesilau. À tropa não faltou um condutor no qual refúgio alto valor. Seguiu à frente de 40 naves negras. Moradores de Fere junto ao lago Bébide, e os de Bebe, Glafire e Iouco, bem construída. Em 11 naus, Eumelo conduzia, filho de Admeto com mulher divina, esplendorosa em seu aspecto, prole de Pélias Alceste. Aos que chegavam de Metone e da Talmácia, de Melibeia e de Olisone pedregosa, arco imbatível, Filoctetes liderava, 7 navios. 50 remadores vinham em cada um, arqueiros máximos no prélio. Mas ele padecia de um tormento atroz em Lêminos, ilha onde os aqueus o abandonaram, ulcerava da chaga horrível da hidra tétrica.
Jazia destroçado, mas argivos logo se lembrariam junto às naus de Filoctetes. Não lhes faltava um chefe, embora o lamentassem, pois Medonte os guiava, filho ilegítimo, que Rene gera para o arrasa urbe Oileu. Aos habitantes da íngreme Itome e Trica, aos da Ecália, Polis de Eurito e Caleu, os dois filhos de Asclépio lideravam, médicos ótimos, Podalírio e Macaon. Em linha, a dupla organizava 30 naves côncavas. Moradores de Ormênio e da fonte Hipéria, homens da Astéria e Títano de cumes brancos. O filho esplêndido de Evêmone guiava, Eurípilo. 40 naves negras seguem-no. Aos provenientes de Girtone e de Agissa, de Elone e Orte, e Olonsone, Polis branca, Polipete, Belás de brio, conduz a todos. Pirito foi seu pai, da prole do Cronida. Nos braços de Pirito o concebeu a ilustre Podâmia, quando ele se vingou de Hirsutos centauros, que expulsou do Pélio até os Ectícios. Não ia só, pois Leonteu também mandava, filho do intrépido corono Cneide, à frente de 40 embarcações nigérrimas. Guneu capitaneava 22 naus de Sifo. Eniênios o seguiam, e Perébios, intrépidos, que edificaram casas junto a Dódona, e quem lavra os campos que circundam o Titarésio, cuja água jorra pelo pneu, sem misturar-se a correnteza prata, fluindo a flor das ôndulas igual a óleo, pois que é um braço do Estige, rio da Jura dura. Magnetas seguem Prótoo, filho de Tentredon. Moram nas cercanias de Peneu e Pélio, Folirevolto. Prótoo veloz os guia, à frente de 40 embarcações escuras. Eis os hegemones e condutores Dânaos, mas os melhores, Musa, Canta e seus corcéis, que obedeceram ao comando dos Atridas. As éguas mais notáveis eram do Ferétida, Eumelo as conduzia, aves de tão rápidas, idênticas no pelo, idade e na estatura, criadas na Pérea por Apolo Arco Argênteo, fêmeas que levavam Ares Arduo. O Telamônio Ájax era o herói melhor, enquanto irou-se Aquiles, que era bem mais forte e dono de cavalos nunca equiparáveis. Mas entre embarcações bojudas transmarinas sentava irado com o Atreu, pastor de exércitos, o rei. À beira-mar seus homens deleitavam-se jogando discos, lanças ou no arco e flecha. Rentes ao próprio carro punham os cavalos que no paú passiam Loto e Aipo. Os coches bem construídos dos heróis jaziam dentro das tendas, e eles padeciam pelo chefe andando a esmo pelo campo sem lutar. Como se o fogo ardesse a terra, avançam outros, e abaixo o chão gemia como sob o raio de Zeus furioso, ao fustigar a terra em torno de Tifeu, onde está seu leito entre os arímios. Com o peso dos pés gemia a terra tétrica a seu avanço, as pressas cortam a planura. E a mensageira Íris Pés de Vendaval aos troicos leva a má notícia do Cronida. Arengavam na frente do portal Priâmeo, todos conjuntamente, jovens e anciãos. Postada ao lado, Íris Pés Velozes disse, num tom de voz igual ao de Polites, filho de Príamo, vigia de Ilion, que sentava nos cimos do sepulcro do ancião Exietes, à espera do momento em que atacassem Dânaos. Ícone dele, Íris Pés Velozes fala. Senhor, te agrada sempre a fala interminável, como se houvesse paz, enquanto a guerra acirra. Estive muitas vezes em batalhas ásperas, mas nunca vi exército tão gigantesco.
Muito parecem folhas ou os grãos de areia, cortando o campo para combater a urbe. Heitor, a ti me volto, aceita a sugestão. Não falta aliado no interior da Priâmea urbe. Inúmeros idiomas se diferenciam. Com sinal de cabeça, cada herói comande os seus e organize então os cidadãos. Heitor percebe que a palavra era divina. Dissolve a reunião. Acorrem as muralhas. Todas as portas se abrem, o tropel se apressa a pé nos carros. Um clamor confuso sobe. Há uma colina íngreme frontal à Troia, isolada no plaino, cujo acesso é fácil. Homens a denominam Batia. Deuses a chamam tumba de Mirina, saltitante. Ali os troicos se organizam com aliados. Heitor Príameo, elmo coruscante, guia os teucros. Junto dele, muitos, os melhores guerreiros se armam, ansiando guerra à espada. Encabeçava os dárdanos Enéas, filho de Anquises, que Afrodite eterna dera à luz. Unida a um mortal em meio à gorja do Ida. Não ia só, os dois antenórides seguem-no, espertos em batalhas, Acamante e Arquéloco. Aos moradores de Zelea, aos pés do Ida, riquíssimos, que bebem a água negra do Ésepo, os Troas, cujo líder era o Licaônio, Pândaro, dono do arco que lhe afiara Apolo. E aos heróis de Adrastea e do país de Apeso, aos de Pitia e de Terea, monte abrupto, Adrasto liderava e Anfio, couraça em linho, filhos de Mérope, Percósio, adivinho melhor do que os demais, que não queria os filhos em combate homicida. Mas a dupla não concordou. Queres negra morte os instigara. Quem veio de Percote e Practie e Seste e Ábido e da divina Arisbe tinha como chefe Ásios, o Irtácida, que encabeçava heróis. Ásios, que desde Arisbe conduziu corcéis de grande porte. Fulvos, desde o rio Seleente. A estirpe dos Pelágios, bons de lança, e Pótoo, trazia desde a imensa gleba de Larissa. Hipótoo era o líder, com Pileu Belás, filhos de Leto, Teutâmida da Pelágia. Junto de Acamas, Piro encabeça os Trácios, que o Helesponto circunscreve em suas correntes. Eufemo conduzia os belicosos Síconos, o filho de Trezeno, Séade, caro a Zeus. Piréqueme aos peônios de arcos curvos guia, do longínquo Amidon e do Áxio fluxo magno. Áxio que esplende bela a água sobre a terra. Exulta o coração, conduz os Paflagônios, Pilêmene dos Enetos e de ariscas mulas. Eram de Cítoro e do círculo de Sésamo, de lares nobres circundando o rio Partênio. De Egíalo e de Cromne, de Eritina excelsa. Epístrofo e Ódio chefiavam Alisônios, das lonjuras de Alibe, onde brota prata. Aos Mísios guiam Crômio e Ênomo, o Arúspice, mas o augúrio das aves não o salva da hórrida Quere. Cai sob as mãos do Eácida veloz no rio em que matou inúmeros troianos. Encabeçavam frígios o divino Ascânio e forças da distante Ascânia. Clamam guerra. Antifo e Mestre norteavam os Meônios, filhos de Talemene e de Gigea, a ninfa. Meônios os seguiam natos sob o Timolo. Naste comanda cários de idioma bárbaro. Os que provinham de Mileto e Fítiro, cumes de folhas. Os de Meandro e de Micale íngrame, com Naste chefiava Anfímaco e Naste, ambos filhos do ilustre Nômion. Como uma moça, cheio de ouro, ia Anfímaco lutar. Que tolo! Nada lhe serviu o ouro quando caiu na mão do pés velozes e ácida no rio. O irado Aquiles fica com seu ouro. Sarpedon guia os lícios com o magno Glauco, desde a longínqua Lícia e o chanto vorticoso.
Oi, gente, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. E a leitura, então, agora, vocês acabaram de acompanhar desta parte bem árida da Ilíada, né, o capítulo 2, que eu dividi em 2 vídeos para facilitar a leitura. É um canto bem longo, né? 877 versos. Então, na primeira parte, nós vimos o pessoal reunido lá na praia. Zeus tinha recebido um sonho, Agamenon tinha recebido um sonho de Zeus para lutar, né, e eles estão então se armando para essa luta, para enfrentar, talvez eles estão pensando numa última batalha, os troianos. E o Homero, ele descreve quais, né, eram as embarcações e os líderes dos gregos, ou dánaos, ou aqueus. Ele descreve minuciosamente dos lugares onde eles vieram, conta a origem de algumas pessoas de maneira bem rápida, porque, como eu falei, as pessoas conheciam, né, as histórias míticas, e muitas coisas a gente tem que procurar. Como ele cita aqui Alceste, mulher de Admeto, né? Eu já falei dela aqui no canal, quando eu falei do banquete de Platão. Né, ela pede para ir para o Hades, né, morrer no lugar de Admeto. Depois ele cita também tantos outros heróis, só que ele demora mais, aqui no caso, nos gregos. Né, parece que o herói puxa assim para o lado dos gregos. E depois ele fala dos combatentes aí, dos troianos, que a Íris, deusa da discórdia, foi a Íris, gente, que jogou o pomo de ouro, a maçã de ouro, no meio das deusas reunidas. Atena, Hera e Afrodite, numa festa de casamento. Uns dizem que é na festa de casamento da Tétis com o Peleu, os pais de Aquiles. Outros falam de outro casamento, estou lembrado agora. O de Menelau com Helena. Então, essa Íris, essa deusa da discórdia, joga essa maçã de ouro e eles têm que decidir, né, qual a deusa mais linda. É o Paris que vai decidir quem é essa deusa. Então, o Paris decide que Afrodite é a deusa mais linda e ela, então, diz que vai lhe dar a mulher mais bonita do mundo, né, que é a Helena. Porque a gente vê aqui, olha, que os troianos, eles navegam aí para o continente, no caso, eles visitam essas regiões aqui. Tanto que quando Paris rapta Helena, eles estão numa festa lá na casa do Menelau, né? Ele foi contra um código de hospitalidade, né? Levar a mulher do Menelau embora. Rapta Helena, né? A Hera parece, eu não lembro o que ela prometeu ao Paris se ele a escolhesse, mas Atena prometeu justiça. Eu não lembro agora o que essa Hera prometeu, uma virtude, discernimento, né? E a Afrodite, a mulher mais bonita do mundo, prometeu pro Paris. Então, o Homero, ele fala pouco ele fala de maneira sucinta dos heróis troianos, né? Eles se ajuntam ali numa montanha perto de Troia e eles vão travar esse combate aí que Zeus incitou o Agamenon pelo sonho. Então é o 9º ano da guerra. Então eles falam, olha, como o Odisseu, né? Como aquela serpente comeu os filhotes daquela ave, comeu a ave também, deram 9 aves, então esse é o 9º ano, vai ser nesse ano que nós vamos vencer a guerra, então vamos lutar. Vamos dar mais uma investida em Troia, porque eles estão cansados ali, né, gente? Eles estão há 9 anos na beira deste rio aí, o Escamandro, sitiando Troia, dominando as cidades vizinhas, tendo que procurar alimento, e os troianos pedindo ajuda. Então tem um livro da Meryl Zimmer-Bladey, O Incêndio de Troia, muito legal esse livro. Eu tive, depois doei, mas acho que eu vou retomar para poder reler essa história. Eu tenho um outro aqui também, sobre Troia, que eu não li, tem a Canção de Aquiles. Então os troianos pediam ajuda, né? As amazonas vão ajudar. É interessante. Então nesse 9º ano de guerra, os gregos acham, olha, vamos vencer, então vamos dar mais uma investida contra os troianos, essa luta, essa guerra vai ser a decisiva, mas eles estão sem Aquiles. Então aqui, a Tétis, a ninfa mãe de Aquiles, foi lá em Zeus, nós vimos no capítulo 1, no canto 1,
pedir para ele interferir, olha, dá uma escorraçada nesses gregos para eles aprenderem que sem Aquiles eles não vão vencer essa guerra. Então, essa afronta que o Agamenon fez a Aquiles roubando Briseida, que era a presa de guerra de Aquiles, isso foi uma vergonha, né? Porque Aquiles sempre ajudou esse pessoal dos gregos. Aquiles, com seus mirmidões, é invencível. Então, que os gregos sejam derrotados nessa batalha para eles aprenderem a valorizar Aquiles. Então, eles estão se preparando para essa batalha sem o Aquiles. E o Homero faz questão de dizer, olha, no meio aqui, né, que os heróis aí do Aquiles, os soldados, estavam ali jogando arco na beira da praia, enquanto estava todo mundo preparando para a guerra, que, olha, eles estavam parados ali, ó, interessante isso, olha. Mas entre as embarcações bojudas transmarinas, sentava irado, com Atreu, pastor de exércitos, o rei. Aquiles sentava irado lá. Tava todo mundo se preparando para a guerra, nessas embarcações, pessoal aí. À beira-mar, os homens de Aquiles deleitavam-se jogando discos, lanças ou no arco e flecha. Rentes ao próprio carro punham os cavalos, que no paú passeam Loto e Aipo. Os cavalos estavam comendo ali de boa, eles jogando, e todo mundo lá se preparando para a guerra. Os coches bem construídos dos heróis jaziam dentro das tendas. Então os heróis aí do Aquiles guardaram os coches nas tendas, né, os carros de guerra, e eles padeciam pelo chefe, andando a esmo pelo campo, sem lutar. Então aí eles estão, nós não vamos lutar, a gente não pode desobedecer a Aquiles. Deixa esses gregos aí se lascarem, né? Quando eu falei todos são gregos aqui, mas a gente lembra que a Grécia, ela era constituída por vários povos, dórios, jônios, aqueus e etc, né? Então, assim, por isso que a gente fala, né? Então, os gregos ali do continente, e os troianos também são gregos, né? Mas lá que hoje é a Turquia, né? Do outro lado aí do Mar Egeu. Vale a pena olhar no mapa para a gente ver onde se localiza, né, a Troia, descoberta por Schliemann, o arqueólogo, né? Acho que é isso mesmo. Outro detalhe interessante, quando Homero fala dos troianos, ele vai citar o Enéas, olha. Encabeçava os dárdanos Enéas, filho de Anquises, que Afrodite eterna dera à luz. Então Enéas era filho de Afrodite com Anquises. Afrodite unida a um mortal. Afrodite dera à luz, unida a um mortal em meio à gorja do Ida. Então o Enéas, que será o herói aí da Eneida, nesse outro poema épico de Virgílio, poeta romano, né, séculos depois. De Homero, claro, né. Então é muito legal citar aqui o Enéas. O Enéas, ele vai sobreviver ao massacre de Troia, e naquele filme também tem isso, né. Ele sobrevive e vai embora, né, de Troia por um túnel ali, com várias pessoas, acho que Andrômaca também, e eles vão fundar aí, vão navegar também assim, para a Península Itálica, né, fundar a Itália, né, fundar Roma. Eles vão começar aí essa fundação dos romanos, né, da Itália, desse povo romano, né, que vem depois aí dos gregos nessa questão, né, histórica. Outro detalhe que eu lembrei agora é que no meio dessas listas, né, o Homero termina dos gregos, Dânaos, aqueus ou gregos, ele pede às musas novamente que o ajude, olha. Eis os hegemones e condutores Dânaos, mas os melhores musa, canta e seus corcéis que obedeceram ao comando dos Atridas. Então ele pede a musa para que o ajude a cantar agora os melhores dentre os gregos e também os troianos. Então, Homero faz questão de invocar de novo a musa para que ela o ajude. Então, gente, lembrando sempre que eu estou usando esta edição, né? Se você quer acompanhar essas leituras da Ilíada, é a tradução do Trajano Vieira, é da editora 34, tem textos de apoio, é uma edição muito boa, é bilíngue, etc., né, para quem lê grego. Então é isso, um abraço e até mais.